O milionário fica em choque ao ver a mendiga negra finalizar tudo de forma dramática. Lucas sempre foi o rei do jogo. Milionário, elegante, com um ar de superioridade que qualquer um poderia sentir ao passar por ele. Vivia em uma cobertura deslumbrante no centro de São Paulo, cercado por luxo e opulência. No entanto, em uma tarde qualquer, enquanto saía de uma reunião, seu mundo virou de cabeça para baixo. Enquanto caminhava apressado em meio à multidão, seus olhos se fixaram em uma mulher. Clara. Ela estava encostada em um poste, cabelos crespos ao vento. Rosto tão bonito que parecia um quadro. O que mais lhe chamou a atenção, porém, foi o brilho intenso em seus olhos. Mesmo na penúria das ruas, havia um mistério em sua presença que fez o coração de Lucas disparar. Uma parte dele queria apenas ajudar, mas outra tremia diante da resistência que ela emanava. Ele se aproximou. Oi, posso te ajudar de alguma forma? Clara olhou para ele com desdém, como se estivesse acostumada. Disse, com uma voz pesada de dúvidas e desconfiança. Lucas ficou paralisado. Essa mulher não se intimidava. Havia algo nela que o desafiava, um fogo que ele não conseguia apagar. Dias se passaram e Lucas não conseguia parar de pensar em Clara. Ele estava determinado a dar uma nova chance àquela mulher. Começou a usar suas conexões para conseguir um abrigo, um emprego, tudo para tirá-la daquela vida. Todavia, Clara não cedia. Você acha que tudo isso vai resolver? Era a frase que mais repetia, e ele não sabia como responder. Naquela manhã, quando se encontraram novamente, tudo estava diferente. Clara estava mais fechada, evasiva. Algo dentro dela parecia agitado, como se estivesse prestes a explodir. Você não me entende, Lucas. Não é só sobre eu sair das ruas. É muito mais profundo, disse, a voz trêmula. Lucas sentiu um aperto no peito. O que ela escondia? O clima pesou. O silêncio crescente entre eles tornava tudo insuportável. Então, em um ato inesperado, Clara inclinou-se para frente, o olhar fixo e sombriamente sério. Se você soubesse quem eu realmente sou, não se atreveria a me ajudar. As palavras voaram como uma faca, cortando o tecido da realidade que Lucas havia criado entre eles. Ele a conduziu até um café, buscando entender, imaginando que ali poderia sentir um pouco mais de conexão. Mas Clara não quis sentar. Num movimento rápido e abrupto, ela se virou e disse: Eu não posso ficar com você. Preciso ir. As palavras eram um soco no estômago de Lucas. Antes que pudesse reagir, Clara desapareceu na multidão apressada de São Paulo, como um fantasma em meio às sombras. Com seu coração aos pedaços, Lucas ficou paralisado, confuso. O que realmente havia acontecido? O que Clara havia escondido? O que isso significava para eles? Ele sabia que a vida entre eles não seria simples, mas nunca pensou que poderia ser tão complexa e devastadora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas ficava parado, o barulho da cidade pareceu aumentar ao seu redor. O coração batia acelerado, a mente girava em perguntas. Quem era Clara realmente? O que ela escondia? Ele viu a multidão passar, mas nenhuma das sombras se comparava à da mulher que acabara de desaparecer. A angústia pesava em seu peito, como uma âncora. Certa noite, incapaz de dormir,
Ele decidiu que precisava de respostas. Pegou o carro e dirigiu-se às ruas onde havia encontrado Clara. O ambiente era diferente à noite. Os sons ecoavam, as luzes da cidade piscavam com uma intensidade quase mágica. Mas a beleza não o acalmou. O desespero tomava conta de sua mente. Ele tinha que encontrá-la de novo. Foi em um beco escuro, iluminado apenas por uma lâmpada trêmula, que ouviu uma voz conhecida. Você não devia estar aqui, Lucas. Era Clara. A voz soava grave, como uma advertência. E então, para sua surpresa, outra figura surgiu. Um homem alto e robusto. Olhos azuis penetrantes. Um olhar que exalava autoritarismo. Tudo nele gritava perigo. Quem é esse? Lucas perguntou, confuso e alarmado. Meu irmão. Clara respondeu, a expressão no rosto uma mistura de medo e raiva. Saia daqui, Lucas. É uma armadilha. A tensão cresceu no ar como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Armada? Por que você não me contou que tinha um irmão? O que está acontecendo? Lucas estava prestes a explodir. O homem sorriu, mas não havia alegria nos olhos. Você se intrometeu em assuntos que não entende. Ela não precisa de você. As palavras pesavam no ar como chumbo. Clara girou o olhar, apavorada. E Lucas percebeu que estava lidando com algo muito maior do que simples desconfiança. Eu sabia, eu sempre soube que era algo mais. O que você esconde sobre seu passado? Lucas lançou as palavras como uma faca, e Clara hesitou, sua máscara de indiferença começando a rachar. Escuta, Lucas, você não entende. O irmão a cortou, levantando a mão. Basta, você não pode ficar aqui. Tua vida está em perigo. E foi nesse momento que tudo virou de cabeça para baixo. Um grupo de homens apareceu de repente, silenciosos como sombras. Carregavam armas, e a tensão se transformou em pânico. O homem ao lado de Clara bufou de raiva. Você trouxe ele para isso, Clara? Antes que Lucas pudesse reagir, uma explosão de tiros ecoou. O ar ficou pesado, as balas cortando o silêncio da noite. Clara se jogou na frente de Lucas, protegendo-o com seu corpo. O impacto foi brutal. Determinados a manter sua vida segura, ele sentiu um nó na garganta, horrorizado ao perceber que podia perder Clara, a mulher que ele mal conhecia, mas pela qual já lutava. Nesse momento, tudo mudou. O Clara viu o lado mais sombrio dela, e uma verdade aterrorizante começou a se revelar. Clara não era apenas uma mendiga. Havia algo sinistro em seu passado. Algo que ameaçava não apenas a vida dela, mas também a dele. O caos se instaurou, gritos misturados a tiros, e Lucas, com o coração na boca, viu Clara cair. O tempo pareceu parar. Ele se lançou em direção a ela, mas o olhar nos olhos dela mudou. Vá, Lucas, vá agora. O desespero em sua voz misturava-se ao som de sirenes que se aproximavam. Com o coração partido, Lucas hesitou, mas o instinto gritou. Ele virou-se, correu e, ao olhar para trás, viu o irmão dela se virar contra ela. Linguajar furioso e uma cena que prometia algo muito mais sombrio. O que realmente aconteceu com Clara? O que ela tinha feito? A cidade continuava a girar, mas Lucas sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A escuridão o cercava, e ele não tinha ideia do que o aguardava. Ao longe, os sons da cidade agora pareciam uma canção de guerra, e ele estava no meio dela. Lucas acelerou o passo, cada batida do seu coração ecoando no silêncio que se formou ao seu redor. A cena havia mudado tão rapidamente. Clara, o olhar dela, o desespero, a explosão de tiros. Ele não conseguia se livrar daquela imagem, mas havia algo profundamente errado. Ele sentia isso na pele. Quando se virou, a visão dela caindo foi como uma faca cravada em seu peito. Um giro na esquina e ele se encontrava na rua deserta, sem saber para onde correr. A adrenalina pulsava nas veias, a mente num emaranhado de confusão e medo. Mas algo dentro dele não permitia que ele desistisse. Clara! Gritou, a voz quase se perdendo no ar sutil da noite. Não havia resposta.
Silêncio absoluto. O que deveria fazer agora? Ele voltou e se espremeu contra a parede do beco, respirando fundo. Tentava organizar os pensamentos enquanto escutava o eco distante das sirenes. A dor no peito era intensa. As visões da cena passada o assombravam. Ele tinha que encontrá-la. Algo lhe dizia que o destino de ambos estava ligado. Então ganhou coragem e decidiu voltar ao local. A atmosfera estava carregada. Ele sabia que o tempo não era seu aliado. Ao chegar, encontrou uma pequena aglomeração de pessoas. A maioria estava pálida, murmurando em voz baixa, apanhando todos os fragmentos do que havia acontecido. E foi nesse momento que um calor percorreu sua espinha. Ele viu Clara, ensanguentada, sendo colocada em uma ambulância. "Clara!" Lucas gritou, correndo em direção a ela. Mas um homem robusto apareceu na frente dele, bloqueando o caminho. Era o irmão de Clara, o mesmo que havia encontrado no beco. "Saia, você não é bem-vindo aqui", ele disse, a voz gélida como aço. O desespero transbordou. Lucas olhou nos olhos do homem e soube que não era só o irmão que se interpôs. Havia algo mais ali, algo que deixava Lucas inquieto. Ele sempre teve uma sensação estranha ao redor de Clara. Havia algo mascarado, oculto, um segredo. E quando o irmão se virou, Lucas percebeu algo que o fez tremer. Ele notou uma arma pendurada no cinto do homem. Não era uma arma comum. Era uma pistola de um tipo que ele só tinha visto em filmes. O homem estava a um passo dele, um olhar desafiador, e Lucas sentiu um frio na barriga. "Clara não é quem você pensa que é", o irmão disse, as palavras geladas e silenciosas cortando a noite. "Ela tem um passado que você não consegue imaginar." Lucas hesitou, o coração acelerando. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, tentando manter a clareza. O homem sorriu, mas foi um sorriso vazio. "Ela não é só uma mendiga. Nós não somos quem você julgou que éramos. A vida bela não é só sobre ruas e obrigações. Há um mundo obscuro a que você não foi apresentado." O que isso significava? O que Clara realmente escondia? E o mais aterrador, qual era o papel dele nessa história? A volta do silêncio, com as sirenes ao fundo, fez Lucas sentir que estava prestes a receber um golpe fatal. Clara sempre teve um brilho misterioso, mas agora ele via as sombras dançando ao redor dela. E então, antes que pudesse processar toda a nova informação, uma explosão surda cortou o ar. Uma viatura da polícia, envolta em fumaça, ressurgiu no beco. Lucas não soube fazer outra coisa senão correr, mas antes que pudesse dar mais um passo, viu o olhar de Clara imóvel dentro da ambulância. Antes de apagar, ela murmurou: "Lucas." E as palavras dela se foram como um sopro suave. O mundo desabou em questão de segundos. Ele não sabia se ela estava viva. E aquele sentimento de impotência o consumia. O irmão de Clara observava, o olhar carregado de culpa e raiva. Mas naquele instante, Lucas percebeu que o que estava diante dele era só o começo de um pesadelo. Clara, seu mistério, seu quebra-cabeça, poderia ser mais do que ele jamais suspeitou. E as revelações que viriam o deixavam em choque. A verdade era um labirinto e ele estava prestes a se perder ainda mais. O que realmente ocorreu com Clara? E por que tudo isso estava acontecendo? A cidade não parava, mas Lucas sentia que ele precisava saber mais, e a resposta poderia custar sua vida. Lucas ficou paralisado, o coração aos pedaços, a visão de Clara caída na ambulância, o perseguindo como um fantasma. O irmão dela estava de pé ao lado, a expressão inabalável como uma rocha. Mas havia algo em seu olhar que fez Lucas gelar. Ele percebeu que a realidade que ele acreditava saber tinha uma camada muito mais sombria. A correria em torno da cena frenética, mas nada se comparava à tempestade em sua mente. O que ele não sabia? O que Clara estava escondendo? O homem à sua frente, com a pistola pendurada no cinto,
parecia estar esperando, com um sorrisinho de desprezo, o momento de revelação. Você, Lucas, deveria ter ficado longe. Clara não precisa de você, e agora você está no meio do fogo cruzado. A voz do irmão era grave, como se estivesse falando a verdade de um filme de ação, e não de uma situação real e aterradora. Ela não é só uma mendiga. E essa vida que você acha que está salvando, bem, isso é só. Ele percebeu que não tinha time. Me deixe vê-la! Gritou, as palavras ecoando na noite. Mas o homem na sua frente riu, um som vazio que só amplificava a desesperança. Você não entendeu? Se você entrar no mundo dela, não sairá mais. E essa vida que você acha que pode salvar, talvez seja você quem precise ser salvo. Antes que Lucas pudesse entender a profundidade daquelas palavras, um grito ecoou da direção da ambulância. Clara! Ele virou-se rapidamente. Mas foi tarde demais. A ambulância partiu, levando com ela todas as respostas que ele precisava. O desespero tomou conta novamente, e a sensação de perda se intensificou, como se uma lâmina cortasse sua alma. Pare com isso. Lucas gritou para o irmão, mas quando olhou de volta, a expressão do homem mudara. Um furgão preto parou abruptamente na calçada e do veículo vários homens com jaquetas escuras saltaram, seus rostos sombrios e ameaçadores, iluminados pelas luzes da rua. Não! O irmão de Clara parecia tão chocado quanto Lucas. Em um movimento rápido, ele puxou Lucas para o lado, mas não antes que uma das figuras atirasse uma granada de fumaça, cobrindo a cena em um manto denso e espesso de neblina. O caos se instalou. Lucas perdeu a noção de onde estava. Gente correndo, gritos misturados a tiros. Ele sentiu um tremor nas mãos e, ao pisar no chão, escorregou em algo molhado. Ao olhar, viu o que era. Sangue. O pânico aperta e o medo tomava conta da sua razão. Então, no meio da fumaça, uma sombra apareceu. Clara, emergindo como um espírito, com um olhar feroz que Lucas nunca havia visto antes. Uma determinação em seus olhos que falava de segredos profundos que ele ainda não conhecia. Havia uma ferida em seu braço, mas não parecia se importar. Lucas, não olhe para mim! Ela gritou, sua voz portante como a lâmina de uma faca. Você não sabe o que está fazendo. Você não sabe quem eu sou. E foi nesse momento que tudo despencou. O irmão de Clara se virou e, em vez de uma expressão de proteção, seu olhar estava cheio de traição. Você a trouxe para isso, Lucas. Ela não é só uma mendiga. Ela é uma fugitiva e todos que se aproximam dela estão condenados. A verdade, ao ser revelada, explodiu como uma bomba em sua mente. A imagem que Lucas tinha de Clara desmoronou. Desde o momento em que a conheceu, tudo havia sido uma mentira. O que realmente aconteceu com ela? E o que mais ela escondia? O irmão estendeu a mão, e as balas continuavam a estourar ao fundo, enquanto Clara se afastava lentamente, como alguém que estava sendo puxado para um buraco negro. Eu não posso deixá-la. Clara! Lucas gritou, a certeza do amor misturada à confusão. Mas a neblina assombrosa tornava difícil enxergar, e cada passo que ele dava parecia investimento em um abismo ainda maior. Clara estava mudando, uma encruzilhada convoluta à sua frente. Ao voltar-se, o que viu o paralisou. Fernando, amigo de longa data e alguém que conhecia os segredos obscuros de sua vida, estava ali, observando a cena com um sorriso frio. Você não deveria ter se metido, Lucas. A decisão está feita. Qual decisão? O que estava acontecendo? O chão sob seus pés era uma armadilha, e Lucas estava prestes a cair. O destino o cercava, e o que começava como uma busca por amor, agora se transformava em uma luta pela vida. Tudo que ele acreditava saber desmoronava, como as paredes de uma prisão desmoronando ao redor dele. Clara! O coração gritando e a mente açoitada por uma verdade que ele mal entendia. Ele precisava saber, e a hora estava se esgotando.
Mas a decisão que todos tomaram parecia ser inevitável. Ele estava em uma teia, e cada movimento poderia ser o último. O que realmente aguardava por ele naquele mundo obscuro? O que sucederia a Clara? As respostas eram uma ameaça iminente na névoa densa que envolvia tudo. Lucas estava paralisado, o olhar perdido na visão de Clara, que agora se afastava, enquanto a fumaça envelopava tudo ao redor. O pânico corria em suas veias, e aquele espaço que antes parecia uma cidade cheia de vida, agora era um labirinto de sombras. Ele queria gritar, correr em direção a ela, mas o homem robusto à sua frente bloqueava seu caminho, os olhos frios, como se dissesse que a realidade deles estava irremediavelmente entrelaçada. Clara, eu não vou deixar você. Ele precisou dizer mais uma vez, quase implorando, enquanto o irmão dela permanecia firme, o olhar inflexível. Deixa, Lucas. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem se virou para os outros homens ao redor, que pareciam preparados para agir. O caos aumentava. As sirenes se aproximando eram como um rugir de leões, e a distância entre Lucas e Clara aumentava a cada segundo. Você se meteu em algo muito maior do que você imagina, o irmão afirmou, sua voz macia. Mas as palavras pesavam como chumbo. Então a explosão da granada de fumaça não foi a única surpresa. No meio do caos, uma mulher surgiu da multidão. Ela era familiar. O rosto, uma face pálida contornada por cabelos ruivos. É a Sílvia, a ex-namorada de Lucas. O que ela estava fazendo ali? E por que aquela expressão de ódio estava estampada em seu rosto? Lucas! Ela gritou, rompendo a névoa, e todos pareceram parar em sua própria confusão. Acorda! Você não pode confiar nela. Clara não é o que parece. Cada palavra dela era uma faca cortando não só a tensão no ar, mas também a frágil confiança que Lucas havia construído em torno de Clara. O que você quer dizer? Lucas virou-se para Sílvia, a incredulidade brotando. O que ela sabia que ele não sabia? A raiva dele cresceu. Qual é o seu problema? Você não entende, Lucas. Clara é uma fugitiva. Ela fugiu de uma organização perigosa. Tudo o que você viu dela é uma fachada. As palavras dela caíram como uma bomba no chão, explodindo em fragmentos de dúvida. Isso não pode ser verdade! Lucas gritou, mas essa sensação gutural de algo errado crescia. Ele virou rapidamente o rosto, percebendo que Clara estava desaparecendo na multidão, cada vez mais longe. Correndo para longe de você, Sílvia continuou, com um desdém bem visível. Você acha que ela ama você? Ela só está querendo usar você. O olhar de Lucas alternava entre Sílvia e a direção que Clara havia tomado. Sentia que estava em um balanço, cada palavra dela pesando em seu coração. Uma parte dele queria cair na ilusão do passado que ele conhecia, mas a outra parte pulsava. Ele sentia que havia alguma verdade naquelas palavras, algo que soava familiar. As sirenes ficaram mais próximas, e o tempo parecia acelerar. Tudo começou a girar, e onde antes havia certezas, agora havia um impressionante abismo de incertezas. O irmão de Clara olhava para Sílvia, com um olhar que dizia que tudo isso não se encerraria bem. Antes que pudesse decidir o que fazer, uma voz ecoou do fundo. Pare! Era de um homem grande, com um olhar dominador. Seu uniforme gritava autoridade. Todos para o chão, agora! Ele havia vindo com a polícia. O pânico tomou conta mais uma vez. Lucas notou o irmão de Clara visivelmente nervoso, enquanto Sílvia parecia saborear o desenrolar do caos à frente. Clara, com sua história completamente exposta, agora estava entre as sombras de um destino incerto. Lucas! Ele ouviu novamente, mas não era Clara. O desespero reverberava de um modo incontrolável, e na confusão, um grito iluminou a cena. O olhar de Clara, de dor e de resiliência,
foi como um feixe de luz antes de se perder novamente. Com a polícia cercando o beco, Lucas precisava tomar uma decisão: correr atrás de Clara ou se entregar. A realidade começou a se desdobrar diante dele como uma cortina a ser puxada. Silvia, Clara, o irmão, todos tinham segredos. Todos estavam conectados de algum jeito. Cada escolha poderia ter consequências devastadoras. E o que ele ainda não sabia? Eles estão vindo! Alguém gritou, e Lucas sentiu o tempo esgotar-se. Ele precisava se decidir, mas o dilema era mais sombrio do que poderia imaginar. A verdade não só se revelava, ela se tornava uma armadilha. E no meio da confusão, uma parte de Lucas percebeu que cada resposta que ele buscava estava prestes a ser tragicamente revelada. Lucas estava paralisado, o olhar perdido na visão de Clara, que agora se afastava, enquanto a fumaça envelopava tudo ao redor. O pânico corria em suas veias, e aquele espaço que antes parecia uma cidade cheia de vida, agora era um labirinto de sombras. Ele queria gritar, correr em direção a ela, mas o homem robusto à sua frente bloqueava seu caminho, os olhos frios, como se dissesse que a realidade. Clara, eu não vou deixar você, ele precisou dizer mais uma vez, quase implorando, enquanto o irmão dela permanecia firme, o olhar inflexível. Deixa, Lucas. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem se virou para os outros homens ao redor, que pareciam preparados para agir. O caos aumentava. As sirenes se aproximando eram como um rugir de leões, e a distância entre Lucas e Clara aumentava a cada segundo. Você se meteu em algo muito maior do que você imagina. O irmão afirmou, sua voz macia, mas as palavras pesavam como chumbo. Mas Lucas não estava ouvindo. O desespero tomou conta dele, e a ideia de perder Clara era insuportável. Então, a explosão da granada de fumaça não foi a única surpresa. No meio do caos, uma mulher surgiu da multidão. Ela era familiar. O rosto, uma face pálida contornada por cabelos ruivos. Era Silvia, a ex-namorada de Lucas. O que ela estava fazendo ali? E por que aquela expressão de ódio estava estampada em seu rosto? Lucas! Ela gritou, rompendo a névoa, e todos pareceram parar em sua própria confusão. Acorda! Você não pode confiar nela. Clara não é o que parece. Cada palavra dela era uma faca cortando não só a tensão no ar, mas também a frágil confiança que Lucas havia construído em torno de Clara. O que você quer dizer? Lucas virou-se para Silvia, a incredulidade brotando. O que ela sabia que ele não sabia? A raiva dele cresceu. Qual é o seu problema? Você não entende, Lucas. Clara é uma fugitiva. Ela fugiu de uma organização perigosa. Tudo o que você viu dela é uma fachada. As palavras dela caíram como uma bomba no chão, explodindo em fragmentos de dúvida. Isso não pode ser verdade, Lucas gritou. Mas essa sensação gutural de algo errado crescia. Ele virou rapidamente o rosto, percebendo que Clara estava desaparecendo na multidão, cada vez mais longe. Correndo para longe de você, Silvia continuou, com um desdém bem visível. Você acha que ela ama você? Ela só está querendo usar você. O olhar de Lucas alternava entre Silvia e a direção que Clara havia tomado. Sentia que estava em um balanço, cada palavra dela pesando em seu coração. Uma parte dele queria cair na ilusão do passado que ele conhecia, mas a outra parte pulsava. Ele sentia que havia alguma verdade naquelas palavras, algo que soava familiar. As sirenes ficaram mais próximas e o tempo parecia acelerar. Tudo começou a girar, e onde antes havia certezas, agora havia um impressionante abismo de incertezas. O irmão de Clara olhava para Silvia, com um olhar que dizia que tudo isso não se encerraria bem. Antes que pudesse decidir o que fazer, uma voz ecoou do fundo. Pare! Era de um homem grande, com um olhar dominador. Seu uniforme gritava autoridade. Todos para o chão.
Agora! Ele havia vindo com a polícia. O pânico tomou conta mais uma vez. Lucas notou o irmão de Clara visivelmente nervoso, enquanto Sylvia parecia saborear o desenrolar do caos à frente. Clara, com sua história completamente exposta, agora estava entre as sombras de um destino incerto. Lucas! Ele ouviu novamente, mas não era Clara. O desespero reverberava de um modo incontrolável, e na confusão, um grito iluminou a cena. O olhar de Clara de dor e de resiliência. Foi como um feixe de luz antes de se perder novamente. Com a polícia cercando o beco, Lucas precisava tomar uma decisão. Correr atrás de Clara ou se entregar. A realidade começou a se desdobrar diante dele, como uma cortina a ser puxada. Sylvia, Clara, o irmão, todos tinham segredos. Todos estavam conectados de algum jeito. Cada escolha poderia ter consequências devastadoras. E o que ele ainda não sabia? Eles estão vindo! Alguém gritou. E Lucas sentiu o tempo esgotar-se. Ele precisava se decidir. Mas o dilema era mais sombrio do que poderia imaginar. A verdade não só se revelava, ela se tornava uma armadilha. E no meio da confusão, uma parte de Lucas percebeu que cada resposta que ele buscava estava prestes a ser tragicamente revelada. Enquanto a multidão se agitou, algo inesperado aconteceu. Um motorista de táxi, aparentemente inocente, saiu de seu carro e, em um ato desesperado, jogou um pacote em direção à linha policial. "Peguem isso!" ele gritou, e a explosão foi instantânea e aterradora. O chão estremeceu, e o caos se tornou um festival de gritos e desespero. Lucas, atordoado, viu tudo em câmera lenta. Uma onda de luz e som o cercou, e quando tudo finalmente se acalmou, a realidade se transformou. Clara, momento antes desaparecida, agora estava de volta. Mas não sozinha. Ao seu lado, um homem que nunca havia visto antes, com um olhar penetrante e um sorriso enigmático, a puxava para junto dele. "Vamos, Clara, eles estão atrás de você." As palavras dele soaram como um alarme, e Lucas sentiu seu coração disparar. Mas não só pela situação. Algo ali, naquela nova figura, trazia um eco de familiaridade. "Quem é ele?" Lucas sussurrou, confuso. As peças começando a se encaixar de um jeito que ele nunca imaginou. O irmão de Clara, antes tão seguro, agora parecia preso em um conflito interno. Então a revelação mais estrondosa de todas. "Lucas, você não sabe, mas esse é o meu pai." As palavras de Clara ecoaram como um trovão, e a cidade ao redor parou. O que isso significava? Como uma sombra havia surgido daquela forma, mudando tudo novamente? A verdade que ele acreditou por tanto tempo agora estava em frangalhos. O que mais estava escondido? E no meio da fumaça e da destruição, a conexão que ele tinha com Clara se transformou em algo completamente diferente. Enquanto as sirenes ainda choravam na distância, uma pergunta pulsava na mente de Lucas. Quem é realmente Clara? Lucas estava paralisado, o olhar perdido na visão de Clara, que agora se afastava, enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor. O pânico corria em suas veias, e aquele espaço que antes parecia uma cidade cheia de vida, agora era um labirinto de sombras. Ele queria gritar, correr em direção a ela, mas o homem robusto à sua frente bloqueava seu caminho. Olhos frios, como se dissesse que a realidade deles estava irremediavelmente entrelaçada. "Clara, eu não vou deixar você." Ele precisava dizer mais uma vez, quase implorando, enquanto o irmão dela mantinha uma pé. O homem se virou para os outros ao redor, que pareciam preparados para agir. O caos aumentava. As sirenes se aproximavam como um rugir de leões, e a distância entre Lucas e Clara aumentava a cada segundo. "Você se meteu em algo muito maior do que você imagina", o irmão afirmou. Sua voz macia, mas as palavras pesavam como chumbo. Mas Lucas não estava ouvindo. O desespero tomou conta dele, e a ideia de perder Clara era insuportável.
Então, a explosão da granada de fumaça não foi a única surpresa. No meio do caos, uma mulher surgiu da multidão. Ela era familiar. O rosto, uma face pálida contornada por cabelos ruivos. Era Sylvia, a ex-namorada de Lucas. O que ela estava fazendo ali? Por que aquela expressão de ódio estava estampada em seu rosto? Lucas! Ela gritou, rompendo a névoa, e todos pareceram parar em sua própria confusão. Acorda! Você não pode confiar nela. Clara não é o que parece. Cada palavra dela era uma faca, cortando não só a tensão no ar, mas também a frágil confiança que Lucas tinha em Clara. O que você quer dizer? Lucas virou-se para Sylvia, a incredulidade brotando. O que ela sabia que ele não sabia? A raiva dele crescia. Qual é o seu problema? Você não entende, Lucas. Clara é uma fugitiva. Ela só está querendo usar você. Olhos azuis de raiva estavam em seu exato olhar. O irmão de Clara olhava para Sylvia e a tensão crescia. Então, antes que Lucas pudesse entender o que estava acontecendo, o homem que estava ao lado de Clara puxou algo do bolso. Uma arma. Ele estava prestes a usar. A atmosfera congelou. Pura tensão. Não! Lucas gritou, avistando a arma, enquanto um estrondo ecoava à sua esquerda. Um grupo de homens emergiu da escuridão, também armados, e avançaram em direção a Clara. O caos tomou conta. O mundo girava. A visão da arma nas mãos do desconhecido era um prenúncio de desastre. Clara! Lucas gritou. Mas a vibração do grito se perdeu no som seco de uma explosão. Uma detonada rápida e visceral. E então, tudo parou. No instante seguinte, no centro da trovoada de poeira e gritos, a realidade se distorceu. Lucas viu uma figura surgindo da fumaça. Um homem não muito mais velho do que ele, mas com uma presença que pareciam anos de dor e segredos. Com um olhar constrangido, ele se virou para Clara, os olhos em ferida. Você não deveria estar aqui, o homem disse, e o coração de Lucas disparou. Havia um vínculo ali, algo familiar, uma conexão que rasgou a cortina da incerteza. Então, uma verdade devastadora se desenrolou em meio ao caos. O homem se virou com a arma e declarou com uma intensidade quase dolorosa. Você é minha filha, Clara. Sua mãe conseguiu te manter longe até agora, mas eu voltei e não vou deixar você escapar. A sensação que envolveu Lucas foi esmagadora. Clara não era só uma mendiga, e essa verdade a ligava a ele de uma forma aterradora. Ele não sabia como reagir. Clara, sua Clara, a mulher que ele queria entender, a mulher que ele amava, era filha de um mafioso? A revelação ressoava como um eco nas paredes do beco. O ar estava pesado, e enquanto todos em volta pareciam congelar, uma parte de Lucas se sentia imersa no gelo. Chocante, e ao mesmo tempo um desejo profundo de saber mais sobre quem realmente era Clara. O caos se intensificava. Gritos disfarçados por uma confusão aumentada. E no meio disso, apenas uma pergunta ecoava na mente de Lucas. O que isso significa para nós? E então, tudo poderia ter mudado em um segundo. Uma nova peça se movia no tabuleiro. E o que ele pensou que sabia sobre sua vida, sobre o amor, estava prestes a ser completamente reescrito. Lucas estava paralisado, o olhar perdido na visão de Clara, que agora se afastava, enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor. O pânico corria em suas veias. E aquele espaço que antes parecia uma cidade cheia de vida, agora era um labirinto de sombras. Ele queria gritar. Corre, Clara. Eu não vou deixar você. Ele precisava dizer mais uma vez, quase implorando, enquanto o irmão dela manteve uma postura firme, o olhar inflexível. Deixa, Lucas. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem se virou para os outros ao redor, que pareciam preparados para agir. O caos aumentava. As sirenes se aproximavam, como um rugir de leões.
E a distância entre Lucas e Clara aumentava a cada segundo. Você se meteu em algo muito maior do que imagina, disse o irmão de Clara. Sua voz macia, mas as palavras pesavam como chumbo. Mas Lucas não estava ouvindo. O desespero tomou conta dele, e a ideia de perder Clara era insuportável. Então, a explosão da granada de fumaça não foi a única surpresa. No meio do caos, uma mulher surgiu da multidão. Ela era familiar. O rosto, uma face pálida contornada por cabelos ruivos, era Sylvia, a ex-namorada de Lucas. O que ela estava fazendo ali? Por que aquela expressão de ódio estava estampada em seu rosto? Lucas, ela gritou, rompendo a névoa, e todos pareceram parar em sua própria confusão. Acorda! Você não pode confiar nela. Clara não é o que parece. Cada palavra dela era uma faca, cortando não só a tensão no ar, mas também a frágil confiança que Lucas tinha em Clara. O que você quer dizer? Lucas virou-se para Sylvia, incredulidade brotando. O que ela sabia que ele não sabia? A raiva dele crescia. Qual é o seu problema? Você não entende, Lucas. Clara é uma fugitiva. Ela fugiu de uma organização perigosa. Tudo o que você viu dela é uma fachada. As palavras dela caíram como uma bomba, explodindo em fragmentos de dúvida. Isso não pode ser verdade, Lucas gritou. Mas a sensação gutural de algo errado crescia. Ele virou rapidamente o rosto, percebendo que Clara estava desaparecendo na multidão. Cada vez mais longe. Correndo para longe de você. Sylvia continuou, desdenhosa. Você acha que ela ama você? Ela só está querendo usar você. Os sons da cidade se tornavam uma cacofonia. E então, como um raio em um céu limpo, uma figura no meio da fumaça se destacou. Um homem alto, com um terno elegante, surgiu, acompanhado por vários capangas. O homem parecia decidido, e um frio percorreu a espinha de Lucas. Clara, é hora de você voltar. A voz dele cortou o ar pesado. Clara, agora com um olhar que misturava medo e determinação, hesitou. Não! Lucas gritou, atordoado. Algo dentro dele sabia que esse homem era perigoso. Você escolheu o lado errado, Clara. Eles não vão te deixar em paz. O homem continuou, mas o que disse a seguir fez Lucas tremer. Se você não vier comigo, eu farei vocês pagarem por isso. Dizia que Clara era uma traidora. O ar parecia elétrico, como se todos ao redor sentissem a tensão crescendo. Algo no tom daquele homem o fez perceber que um grande segredo estava prestes a ser revelado. Por que me abandonou? Clara questionou, a voz trêmula, quase um sussurro que cortou a multidão. Os olhos dela brilhavam com lágrimas. Por que, pai? O silêncio foi ensurdecedor. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem não era apenas um capanga. Ele era o pai dela. A revelação estonteante fez Lucas sentir como se todo o mundo estivesse girando ao seu redor. Pai, assim, Clara não era só uma fugitiva. Ela estava foge de uma vida que nunca imaginou que teria. Vou te dar uma escolha, Clara. O homem proferiu, direto, como se estivesse negociando um acordo. Você pode voltar e fazer parte da família, ou então... Um grito ecoou. Lucas olhou para o lado e viu Sylvia caindo, uma expressão de dor no rosto. O homem do terno sorriu, mas não havia alegria. Isso é o que acontece quando você se opõe ao que é certo. A cena tornou-se um pesadelo. O ar estava pesado e vinha uma nova onda de tiro. As balas cortaram a tensão como se fossem lâminas afiadas. Clara gritou. Lucas gritou. Mas tudo o que ele sentiu foi um nó na garganta. Era o caos. Uma câmara de fumaça e confusão. E foi neste momento que Lucas percebeu. Clara, seu amor, estava presa em um jogo criminoso que nem ele, nem Sylvia e talvez nem ela mesma pudesse compreender. O que mais ela ocultava?
O que estava realmente em jogo? O que ele deveria fazer agora? Clara olhou nos olhos de Lucas, um pedido silencioso. E nesse instante, a única certeza que Lucas tinha era que a verdade ainda estava por vir. Lucas estava paralisado, o olhar perdido nos olhos de Clara, que agora se afastava, envolta na fumaça e na confusão. O homem ao lado dela, seu pai, um rosto que parecia carregar toda uma vida de segredos, sorria de forma gélida. O caos ao redor parecia uma explosão de sombras e gritos. O mundo estava em câmera lenta. Clara! Lucas gritou, sua voz ecoando na poeira do ar. O coração batia descontroladamente, uma tempestade de emoções dentro dele. Mas antes que pudesse se mover, o homem do terno ergueu a pistola e disparou. O som do disparo cortou o ar como uma faca afiada. O que estava acontecendo? A cena se desdobrava diante de seus olhos, um pesadelo em tempo real. Clara virou-se rapidamente, o desespero em seu rosto iluminando a escuridão. Não! Ela gritou, e o mundo ao redor parecia parar de girar. O impacto profundo no chão reverberou. A bala atingiu o irmão de Clara. Ele caiu, um olhar de choque em seu rosto, como se não conseguisse acreditar no que acontecia. O tempo congelou. Lucas sentiu o nó em sua garganta se apertar, um grito preso em seus lábios. Os outros homens ao redor, antes prontos para agir, hesitaram. O caos tornou-se um mar de confusão. A multidão em choque observava a cena como se estivesse num filme. Não, não! Lucas se atirou em direção ao irmão de Clara, mas Clara o deteve com a mão, olhos marejados. Ele não é o inimigo, Lucas. As palavras dela eram uma faca cortando o desespero. O homem que disparara a arma olhava para ela com um sorriso de desprezo, como se tivesse ganho uma batalha. As sirenes agora eram um coro de advertências tumultuadas. Lucas sentiu o chão ceder sob seus pés. O irmão de Clara gemia. O som era de dor pura. Ele caiu de joelhos, suas mãos tentando conter o sangue que escorria. A visão era insuportável. Calma, fica comigo, Lucas disse, se agachando ao lado do irmão enquanto o pânico se instalava. Clara tremia. Ele não pode morrer, Lucas. Você precisa fazer alguma coisa. Então, como se o universo estivesse rindo da dor deles, um novo som ecoou. Um rugido potente, uma explosão elétrica. E antes que pudessem entender, um carro bombardeou a cena, visualmente desastroso. Era um SUV negro, poderoso e imponente, e parou de repente, bloqueando a saída. Do veículo, mais homens armados saltaram, e o horror se intensificou. Todos estavam dentro de um labirinto mortal. Lucas olhou diretamente para Clara. A expressão dela, cheia de horror, se transformou em revelação. É a minha vida, eu não posso deixar isso aqui acabar assim. Clara, o que você está dizendo? Lucas estava confuso, a angústia se solidificando em seu peito. O que mais ela tinha escondido? As coisas estavam fora de controle. O homem no SUV avançou, rindo da forma mais aterradora. Você achou que poderia escapar? Clara, você não tem ideia de quem você traiu, do que você realmente se meteu. Ele olhou nos olhos de Lucas e pareceu perceber. E você é apenas um peão nesse jogo. Antes que Lucas pudesse raciocinar, Clara avançou, uma nova determinação bruxuleando em seus olhos. Se você quer que eu volte, então talvez devêssemos acabar com isso de uma vez por todas. O ar ficou tenso. Ele sentiu a realidade desmoronar novamente. Uma nova camada de segredos e traições começando a ser revelada. Tudo que Lucas acreditava estar construindo, cada pedaço de amor que sentia, estava prestes a se espatifar. Ele piscou, tentando processar a nova informação. Mas o que ele viu a seguir fez seu coração parar. Clara puxou uma arma de dentro de sua jaqueta. Como assim, Clara? Ele não pôde evitar a reação. Você estava com uma arma? O olhar dela era intenso. Uma mistura de dor e resolução.
Eu sempre precisei me proteger. O que você não entende é que isso não é sobre você e eu. É sobre família, poder e o que eles realmente vão fazer para me ter de volta. O mundo ao redor desabava em uma torrente de ruídos, mas tudo que ele conseguia ouvir era o eco da última frase de Clara. Eu não sei se posso te proteger. E talvez você seja a última pessoa que deveria estar aqui. As palavras dela foram como um soco no estômago, uma verdade brutal que ele nunca viu chegando. Clara. A súplica em sua voz era a tentativa de resgatar algo perdido. Mas antes que pudesse dizer mais, o homem do SUV se lançou para frente. E tudo o que Lucas temia estava prestes a acontecer. Um novo desfecho se desenhavava, e as sombras daquele beco nunca pareceriam as mesmas. O que realmente aconteceria a seguir? Os contornos se tornaram ainda mais escuros, e enquanto Lucas tentava entender o que estava sendo revelado, fez-se uma pergunta clara em sua mente. Clara era realmente quem ele pensou que era? Lucas estava sem palavras, o coração disparado ao ver Clara com a arma na mão. Todo o caos ao redor deles queimava intensamente, enquanto o homem ao lado dela, seu. Você não entende, Lucas. Isso é sobre minha vida. Ela gritava, mas sua voz ecoava apenas em sua própria confusão. O irmão dela, ferido, estava caindo no chão, e cada instante se arrastava como uma eternidade. Lucas sentiu um frio na barriga. Como deveriam resolver isso? Sem perder tempo, o pai de Clara fez um movimento rápido em direção a ela. Você está fazendo um erro, filha. Volte comigo agora. O olhar dele era de ameaça. O som da sirene se aproximava. Um alerta de que o tempo estava se esgotando. Não posso fazer isso. Clara disse, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu não sou mais uma parte desse mundo. E se você não fizer isso, eles vão acabar com você. Ele gesticulou com a arma, e Lucas sentiu que deveria agir. Algo dentro dele o impulsionava. Clara! Ele quase gritou, a dor transparecendo em seu rosto. Você não precisa fazer isso. Eu estou aqui para te ajudar, mas não assim. A tensão explodiu no ar. Tudo parecia desmoronar. Clara olhou para o irmão caído. Os olhos dela refletiam uma luta interna. E Lucas viu que ela estava prestes a tomar uma decisão. Vou perder tudo, Lucas. Você não sabe o que eles fazem com aqueles que tentam sair. O pai dela estava furioso. Você tem um dever, Clara. Eu não deixarei você escapar de novo. E então, na fração de segundo em que o caos reinava, um milagre aconteceu. Silvia, a ex-namorada de Lucas, se lançou na frente do homem, gritando: Pare, isso não é a resposta. Sua coragem era inesperada. Esse instante de distração foi tudo que Lucas precisava. Ele se aproximou de Clara, segurou seu pulso e olhou fixamente em seus olhos. Você não está sozinha. Não importa o que eles digam. Eu estarei aqui. Vamos juntos encontrar uma saída. O olhar dela mudou. Você realmente faria isso por mim? A pergunta era uma mistura de esperança e desespero. Sim, ele respondeu firme. Não quero que você sofra mais por causa deles. Com a determinação crescendo, Clara girou a arma, apontou para o chão e disparou. O som do tiro ecoou na escuridão, mas não havia vítimas. Era um grito de liberdade. Estou dizendo que eu não sou mais deles. O pai dela ficou petrificado, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. A multidão observava em choque. Os homens armados hesitaram. A polícia se aproximava. Vá, Clara. Corra! Lucas gritou, puxando-a na direção oposta. Com uma nova determinação, eles se moveram juntos, saindo da linha de fogo. E ao olhar para trás, Lucas viu uma mudança no rosto do pai de Clara. Raiva, sim, mas também algo que parecia quase um reconhecimento de derrota. A batalha não estava ganha, mas estavam livres, mesmo que temporariamente. Eles passaram por beco após beco, absorvendo cada momento da liberdade recém-descoberta.
E finalmente, quando chegaram a um lugar seguro, Clara olhou para Lucas, suas respirações ofegantes ecoando na noite. Você salvou minha vida, ela disse, voz carregada de emoções. E ao ver suas lágrimas, a dor dela era visível. Mas o que vai acontecer agora? Agora? Agora nós lutamos, Lucas respondeu, um sorriso tenso se abrindo em seu rosto. E juntos, vamos descobrir o que podemos fazer. Com uma nova esperança pulsando entre eles, o futuro parecia tão incerto quanto promissor. Enquanto caminhavam juntos, um novo capítulo se desenrolava. Mas uma pergunta permanecia. Conseguirão escapar da sombra do passado de Clara? E é aqui que a história encontra seu ponto de culminância. Mas não posso deixar você ir sem um último aviso. Isto é, urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a manter este conteúdo vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entenderão a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.